Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Eu não quero que você levante a sua mão, mas a minha pergunta é: quantos aqui querem realmente viver os planos de Deus? Não quero que você fale, ei, porque depois, talvez no final dessa exposição da palavra, você vai falar, não queria não, eu levantei a mão errada. Mas eu quero te alertar que viver os planos de Deus é o melhor que você pode escolher. Mas há algumas implicações que devem ser levadas em conta. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 27. Eu quero começar com o primeiro, depois eu quero ir ao versículo 9 direto. Diz a palavra do Senhor, Atos capítulo 27, versículo 1. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Versículo 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se ao lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já algum dia nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas, já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito, porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Amém? Senhor Deus, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, nós queremos agradecer porque temos a tua palavra. A tua palavra é a única verdade em qual nós queremos que a nossa vida seja alicerçada. A tua palavra é tudo que nós precisamos. Senhor Deus, se alguém entrou aqui hoje com um motivo que não seja adorar o teu santo nome, transforma esse coração para que ele possa, Senhor Deus, render louvores a ti. Nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós entendemos que o nosso culto, ele é agradável, Senhor Deus, quando ele é feito em sacrifício
sacrifício santo, Senhor Deus, santo e vivo e agradável ao Senhor. Então nós queremos ofertar as nossas vidas agora para louvor da tua glória. Senhor Deus, nós carecemos da tua palavra, da tua direção, da tua intervenção sobre as nossas vidas. Temos pecado contra o Senhor, temos tido uma vida que transgride a palavra do Senhor, mas nós não queremos ficar desse jeito, Senhor Deus. Fala conosco, Senhor Deus, nos adverte, nos corrige, nos açoita com a tua palavra, porque nós queremos a tua repreensão e a tua correção, porque tu és o Deus da nossa salvação e é o Senhor a quem tememos. No nome de Jesus Cristo, tem misericórdia de cada um de nós. Amém, amém, amém. Meus irmãos, as pessoas normalmente dizem: eu quero viver os planos de Deus, eu quero viver os sonhos de Deus, eu morri para mim mesmo, eu tomei a minha cruz e eu quero Jesus Cristo. Eu quero que os planos dele sejam cada vez mais visíveis na minha vida. Mas quando nós olhamos para a história dos nossos patriarcas, nós vemos que Abraão, ele não escolheu sair da sua terra e nem da sua parentela. A ordem que chegou a ele foi: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra no qual eu te mostrarei. Vai sem endereço, vai pela fé. Ali um pouco, depois de 25 anos, quando lhe nasce um filho, quando esse filho ali alcança mais ou menos 15 anos de vida, o Senhor fala: Abraão, vai agora, pega o teu filho, teu único filho, a quem tu amas, para ficar claro, sacrifica o teu filho. Quando nós falamos de José do Egito, nós vimos que José, com 17 anos, amado pelo pai, ele chega e é jogado pelos irmãos em uma cisterna, ele é vendido como escravo, e ele passa ali por um período de 13 anos de intensa provação. Ele vai à casa de Potifar, ele serve como ali o homem que coordena todas as coisas na casa de Potifar. A mulher de Potifar dá em cima dele, ele resiste pelo poder do Espírito Santo, ele diz não àquela fraqueza, mas ele é caluniado e jogado dentro de uma prisão. Na prisão ele se torna um preso exemplar, ele faz aquilo que nós não fazemos nem livres, e ele é usado por Deus para levar uma mensagem a Faraó. E depois de 13 anos ele é colocado por governador de Faraó. E ele entende que tudo aquilo era o plano de Deus, porque haveria um período de seca, onde ele teria que socorrer até os seus próprios irmãos. Ah, mas eu quero ser ainda, eu quero andar nos planos de Deus, eu quero viver nos planos de Deus, eu quero ser como Estevão, morreu apedrejado. Eu quero ser como João Batista, eu quero pregar com ousadia: arrependei-vos, raça de víboras, pois o machado está colocado à raiz da árvore, aquela pois que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. 6 meses de pregação, perdeu a cabeça. Eu quero ser como Tiago, o primeiro a ser morto por espada dos discípulos. Eu quero ser como Pedro, crucificado. Eu quero ser. Você quer realmente viver os sonhos de Deus? Irmão, eu fui na igreja, eu me arrepiei, aleluia. Isso não é viver plano de Deus, meu irmão. Isso é viver arrepiado. Não tem nada a ver com as coisas de Deus, meu irmão. Deus não arrepia, Deus transforma, Deus consolida a fé, Deus mostra que a direção que Ele tem para nós é uma direção segura, para que o Evangelho cresça, não para que você viva em segurança. Paulo estava ali no capítulo 21, Paulo é advertido pelos irmãos para não ir a Jerusalém. Paulo: eu preciso ir a Jerusalém. Paulo vai a Jerusalém, e ele deixa a seguinte mensagem para os irmãos: pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é viver dos planos de Deus. Nós temos a geração fraca, a geração diz que é apaixonada por Jesus, a geração que faz camisetas disse assim: louco por almas. Não é louco por almas nenhuma. Louco por almas, que história é essa? O diabo também é louco por almas. Nós precisamos viver uma geração como a de Paulo. Paulo é preso em Jerusalém, acusado de quê? De ensinar os judeus a abandonar sua herança, se opor à lei, blasfemar ou contaminar o templo. Paulo nunca fez isso. Paulo pregava Cristo Jesus. Onde ele estava, ele pregava Cristo Jesus. Paulo pega Cristo Jesus em sua defesa. Em Jerusalém ele é preso. Qual que foi a defesa dele? Olha, eu era assim, eu era um fariseu zeloso, mas eu tive um encontro no caminho de Damasco com aquele que pode todas as coisas, e eu fui transformado, e hoje eu vivo para louvor de glória de Cristo Jesus. Eu resisti contra os aguilhões, mas agora eu me dobrei diante desse Jesus, e eu quero viver dos planos do Senhor. E é interessante que os judeus tentam matar Paulo mesmo preso.
Os judeus estavam tão loucos para exterminar com Paulo, que eles fizeram uma aliança, que eles seriam malditos, se eles comessem, até que matassem Paulo. Um homem ficou sabendo, Paulo disse: olha, eles querem me matar. Ele foi lá, falou para o centurião, e Paulo foi levado então. Paulo saiu ali escoltado pelos soldados romanos. Essa era a vida de quem quer viver o plano de Deus. É interessante que Paulo, no capítulo 23, ele tem uma própria revelação do Senhor. É necessário que você vá a Roma, para que o evangelho seja anunciado naquela cidade. Agora vamos falar um pouquinho da viagem de Paulo. A viagem de Paulo está no centro da vontade de Deus. A ida de Paulo a Roma é o plano, antes de ser de Paulo, é um plano de Deus. Agora vamos ver como é que ele vai a Roma. Primeira coisa que eu aprendo aqui no capítulo 27:1. Ele não foi viajar de acordo com a sua vontade. Paulo não estava ali naquele navio de acordo com a sua vontade. Diz a palavra, quando foi decidido que navegassem. Decidido por quem? Pelo centurião, pelos homens que comandavam aquele sistema romano. Entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio. Viver o centro da vontade de Deus não é fazer o que eu quero, não é fazer da maneira que eu quero. Meus irmãos, nós temos o desprezo por Deus quando nós fazemos tudo o que nós queremos, quando nós vamos aos lugares que nós queremos e falamos que estamos no centro da vontade de Deus. Nós temos a ousadia de ser irresponsáveis perante um Deus vivo, quando vivemos a maioria do tempo para louvor e glória nossa, e dizemos que a nossa vida é para louvor e glória do Senhor. Nós não temos feito nada daquilo que Deus espera, daquilo que Deus quer, e nós estamos declarando que somos cristãos acima de todos os cristãos. Paulo não estava viajando da maneira que ele queria, ele estava como preso. Ele estava num navio que ele foi colocado, ele não quis entrar naquele navio, mas ele foi colocado junto com outros presos. Mas Paulo estava no centro da vontade de Deus. A segunda coisa que eu aprendo no versículo 9, é que estar no centro da vontade de Deus, muitas vezes é passar por percursos perigosos, e num tempo maior do que você espera. Quando eu digo que vivo para a glória de Deus, e que eu quero andar como Deus quer, eu venho aqui para o versículo 9 do capítulo 27, e aprendo aqui, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, já passado o tempo do dia do jejum, admoestávamos Paulo. Olha que coisa, será que eu estou no centro da vontade de Deus? Será que a minha vida reflete a vontade de Deus? Paulo estava num lugar que ele não pediu para estar, como preso, numa navegação extremamente perigosa, por causa da época do ano, não era tempo de fazer aquela navegação, mas ali o centurião, ele deu mais ouvidos ao mestre do navio do que a Paulo, e é interessante que eles começaram aquela navegação. Meus irmãos, você tem corrido perigo por falar de Cristo Jesus? Você tem corrido perigo no seu trabalho por falar de Cristo Jesus? Você está pronto para ser demitido porque a sua vida é tão coerente com a palavra de Deus? Você tem mostrado onde você vai, onde você frequenta, que Jesus Cristo é a razão da sua vida? Por isso você tem passado momentos difíceis, momentos onde a sua vida está correndo risco, porque você quer viver o centro da vontade de Deus? Meus irmãos, eu só vejo o Facebook de crente viajando. Depende do dinheiro, ele vai para Olímpia que chama o negócio lá das boias, né, das piscinas. Depende do dinheiro, ele vai até Ubatuba. Depende do dinheiro, ele vai um cadiquinho mais longe. Mas eu não vejo crente falando, eu estou guardando dinheiro, porque eu quero ir para Amazonas, eu quero pregar para o Ribeirinho, talvez eu morra de febre amarela se a vacina não fizer efeito. Eu não vejo isso na igreja de hoje. Eu vejo crente arrumando a mala para ir para a praia. Eu vejo o crente arrumando a mala para ir para o lugar lá das piscinas, mas eu não vejo o crente pagando uma passagem, para falar assim, olha, eu vou pagar aqui 5 anos, porque eu quero ir na África, e eu quero amar aquele povo, e eu quero falar de Jesus daquele povo. Não, crente está em cruzeiro, crente está nos navios de cruzeiro, escutando música do mundo,
tendo acesso a bares, tendo acesso a coisas que a palavra condena. Eu não vi crente aproveitar o Black Friday para comprar uma passagem, para ir pregar o evangelho no sertão. Eu não vi isso. Eu vejo os crentes tudo acomodado, tudo bonitinho, sem nenhum querendo pegar essa vida perigosa, essa vida que tem um tempo maior do que a gente espera, mas uma vida totalmente direcionada pela vontade de Deus. E eu aprendo aqui que uma viagem com dano e prejuízo material e físico, versículo 10, dizendo-lhe: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga e do navio, mas também da nossa vida. Paulo está declarando aqui que haveria muito prejuízo físico e material. Ai, meus irmãos, será que você ainda quer estar no centro da vontade de Deus? Será que você ainda quer? Não, é preferível ir lá para o lugar das piscinas mesmo. Esse negócio do centro da vontade de Deus custa muito, é muito difícil. Eu tenho até que ir na igreja domingo, é muito custoso. Ah, não brinca não. Meus irmãos, nós precisamos ser alertados pela palavra. Ou nós damos a nossa vida pelo evangelho, ou nós não servimos para ser cidadão dos céus. Analise a sua vida perante a palavra. O que você tem tido de prejuízo material e físico por amar a Cristo Jesus? O que você tem tido de prejuízo material e físico por amar a Cristo Jesus? Nós fazemos tantas coisas por aquilo que gostamos, por aquilo que achamos que é importante, mas nós não temos feito nada para satisfazer o desejo de Deus nas nossas vidas e através das nossas vidas. Nós temos negado a Cristo, quando os nossos planos são totalmente egocêntricos, quando o nosso ego é privilegiado, massageado, e quando a vontade de Deus é deixada de lado. Versículo 14, quando você está nos sonhos de Deus, você vai atravessar sérias tempestades. Olha o que diz aqui: entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e o navio foi arrastado. Meus irmãos, tem crente que não está suportando o peso que ele acha peso, de abandonar pecados de estimação, de participar de cultos de adoração a um Deus santo, poderoso, que merece todo louvor, toda honra e toda glória. Como então enfrentar tempestades pelo nome e pelo amor a Cristo Jesus? Se nós analisarmos as nossas vidas, nós temos visto que qualquer coisa nos ofende, qualquer coisa nos impede de prosseguir, qualquer coisa para e barra o nosso ânimo, o nosso vigor, e nós ficamos travados pelo medo, pela insegurança, pela falta de confiança naquele que pode todas as coisas, naquele que nos chamou, que começou uma obra e haverá de completar essa obra. E nós temos negado a Cristo Jesus quando nós não enfrentamos as tempestades para amá-lo cada vez mais e para servi-lo com toda a nossa força e com todo o nosso vigor. A pergunta mais chula que eu conheço quando fazem: você ama a Deus? Eu amo a Deus. Mas a palavra não diz para amar a Deus, é amar de todo o coração, de toda a sua alma. A coisa mais fácil é falar: eu te amo, Deus. Uma vez o irmão Israel me contou que uma filha estava dando problema para uma família, e a mãe chegou e perguntou: filha, você ama Deus? Ela falou: amo. E a mãe veio contente: era tudo o que eu queria ouvir, minha filha ama a Deus. Interessante que as atitudes da filha eram totalmente contrárias àquilo que Deus esperava. Mas eu digo que amo a Deus. Por quê? Porque eu tenho medo de dizer que não amo a Deus. Não porque eu amo realmente a Deus. Porque amar é não querer o bem para mim, mas o bem para outro. É não querer os meus próprios desejos, mas querer os desejos do outro.
E eu me satisfaço nos desejos do outro. Então, se eu amo a Deus, a minha satisfação não é em mim mesmo, não é nos meus sonhos, nas minhas realizações, mas nos desejos do meu Deus, a quem eu digo que amo. E por que a igreja hoje não avança? Porque nós não amamos a Deus. Nós pensamos que amamos a Deus. Nós queremos uma igreja light, uma igreja fazedora de amigos, uma igreja onde eu posso de vez em quando aparecer, quando tiver um almocinho boca livre, aí eu não perco um. Mas uma igreja onde a palavra venha de encontro com o meu ego. Eu quero ser massageado. Eu quero ser bem tratado. Como se eu fosse num salão, as mulheres aí num salão de beleza, e ganhar toda aquela produção que uma noiva ganha. Eu quero uma igreja assim, que me trate como um salão no dia de noiva. É mais ou menos isso que nós queremos. Meus irmãos, quando você entrar para aquela porta, se não for com o desejo de adorar a Deus, eu acho que você perdeu o seu tempo. Se for para receber cura, para ganhar carro novo, para ganhar não sei o que, marido, para ganhar amante, não sei o que, não sei para que entrou. Para que entrou? É para adorar a Deus. É para dizer, Senhor, não interessa o que eu estou passando, interessa quem Tu és. Eu estou aqui para me dobrar diante do Senhor, para declarar que o Senhor é santo, e o Senhor é minha vida, e é no Senhor que eu vivo. Já não sou eu quem vive, Deus, mas Cristo vive em mim. Então a minha alegria agora é fazer a vontade do meu Senhor, Cristo Jesus. Por isso eu enfrento tempestades, e não estou preocupado com as consequências dessa tempestade. Eu quero servir a Deus, mas eu não quero morrer por Cristo Jesus. E se Ele requerer isso de você? E se Ele requerer isso de mim? Você está pronto? Você está pronto para uma vida coerente com a sua afirmação de fé? Quinta coisa que eu aprendo, é necessário livrar-se de todo peso extra. Versículo 18, diz a palavra: açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. Meus irmãos, a palavra do Senhor, eu vou até abrir aqui, que eu gosto demais desse texto. Eu vou abrir aqui, ia ser uma pregação, mas eu não vou pregar nele não, eu vou abrir e vou ler agora, porque às vezes nós vamos morrer essa semana, e depois não vai dar tempo de falar esse negócio aqui, e eu vou ficar muito triste porque eu não falei isso aqui. Olha o que diz Hebreus 12. Portanto também, nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunha, que são os heróis da fé, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. E o que eu preciso me livrar? De peso. O que é peso na tua vida? Dormir, não poder vir na escola bíblica? Joga a tua cama fora, mete fogo naquela porcaria, dorme no capim, mas acorda cedo e vem para a escola bíblica. O que é peso para você? Você tem vergonha de pregar o evangelho no teu trabalho? Você não tem vergonha de fazer um tanto de coisa, meu irmão, coisa que você não devia fazer, mas você tem vergonha de falar de Cristo Jesus? Fala para Cristo te transformar, para você falar com ousadia do evangelho da graça, mas primeiro fala para ele te ensinar a viver o evangelho da graça, porque aí a tua pregação vai ter autoridade. Eu não posso vir porque aqui no Candy tem alguns buracos e meu carro é novo. Joga essa porcaria fora, mete fogo nele, mas viva para Cristo Jesus. Eu não posso ir porque alguém vai pedir carona e o pé está sujo de barro. Tem tudo isso aí, meus irmãos. Qual é o peso que está te segurando? O corredor, ou como é que chama lá, o Bolt, quando ele vai correr, eu nunca vi ele pôr peso de chumbo nas pernas para correr, não é? Eu nunca vi. Pelo contrário, ele alivia seu peso. Um nadador, ele bota uma roupa, eu acho o homem esquisito com aquela roupa, mas ele bota uma roupa tão colada no corpo, que diz que é para tirar a resistência, a aderência com a água, para ele deslanchar melhor. Agora os crentes estão cheios de peso. Eu não posso ir na cela porque eu tenho sono, eu não posso ir em tal lugar porque isso, eu não posso pregar porque aquilo, eu não posso ir visitar o doente porque eu vou ficar doente, eu não posso visitar o preso porque ele vai me matar, eu não posso. Meu irmão, o que está acontecendo com a tua vida? Para que serve você? Faz um buraco, entra dentro, vai lá no cemitério, pede para colocar você lá dentro e tampar e meter concreto. Você não serve para nada. A tua vida não é para louvor e glória do Senhor. Não é.
É necessário livrar-se de todo peso extra. Nós fomos chamados, ide, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando a palavra e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que o reino de Deus avance. Não é para você avançar, é para que a palavra avance. E eu aprendo mais uma coisa: é preciso passar, muitas vezes, pela falta de esperança. Olha o que diz no versículo 20: e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Muitas vezes, meu irmão, quando você estiver no centro da vontade de Deus, quando você estiver realmente disciplinado pelo Senhor, você vai passar por momentos assim, de total perda de esperança. Mas é temporário porque o Espírito Santo de Deus, Ele vai te consolar, e Ele vai trazer à tua memória a palavra viva do Senhor, que diz: olha, há um projeto de Deus para você concluir essa obra. Se acalme, espere no Senhor, firme o seu olho no Senhor, viva para louvor e glória do Senhor, continue. Eu me lembro muito de Elias depois do monte, Elias depois dos profetas de Baal. Jezabel disse: Elias, amanhã a essa mesma hora sua cabeça não estará sobre o pescoço. Diz a palavra que ele foi, pegou o seu moço, o seu secretário, o seu estagiário, o seu seminarista, não sei o que, levou para a casa dele, foi para debaixo de uma árvore chamada zimbro, e ali ele falou: Senhor, prefiro a morte e não a vida. Interessante que o Senhor mandou alimento para ele e falou: come, bebe. Ele comeu. De novo, come, bebe. Ele comeu. Na terceira vez, come agora, porque na força dessa comida, tu vai caminhar 40 dias. Sabe o que acontece? Quando nós estamos sem esperança, nós deveríamos, em vez de murmurar, nos prostrar com a boca no pó, e falar: Senhor, há o teu propósito sobre a minha vida, e eu vou lutar com o Senhor aqui em oração, até que o Senhor retorne a alegria da salvação no meu coração, para que eu possa caminhar de uma maneira tão assídua, que eu quero satisfazer o seu coração com a minha vida. A minha vida ela é inteira para louvor da tua glória. Eu não vou chegar ao estado de desesperança total na minha vida. Olha o que diz a palavra no versículo 21 a 26. Havendo, pois, estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, mas já que vocês não atenderam, vão para frente. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Por que Paulo tinha convicções dessa maneira? Bom ânimo, meu irmão. Você que está desanimado com a sua família, bom ânimo. Você que está desanimado com a sua vida espiritual, bom ânimo. Você que está desanimado com a sua profissão, bom ânimo. Você que está desanimado com qualquer coisa, bom ânimo. Sabe por quê? Paulo tinha intimidade com Deus. Paulo tinha uma intimidade tão forte com Deus, que no versículo 23, ele explica por que ele tinha esse ânimo. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, olha aqui Paulo falando, de quem eu sou. Eu não sou desse mundo. Esse mundo não é minha pátria. Eu não sou de ninguém, eu sou de Cristo Jesus. Olha o que ele fala aqui: de quem eu sou e a quem eu sirvo. De quem eu sou, eu pertenço e sou escravo de Cristo Jesus. Esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Sabe o que Deus falou para Paulo? Paulo, eu estou contigo. E há um propósito na sua vida ainda. Eu quero que você vá perante César. Eu tenho algo para você perante César. Meus irmãos, será que Deus tem se agradado de você? Será que Deus, Ele pode falar a mesma coisa para você e para mim? A sua vida é pertinente nesse versículo aqui? Você tem intimidade tão profunda com Deus, que Deus já deixou claro para você, de uma maneira ou de outra, que há algo na sua vida, para louvor da glória dEle, a ser desempenhado?
Ou será que ele já abandonou você, virou as costas, está esperando você envelhecer e morrer, porque o teu destino é o inferno? Qual é a sua parte nessa história? Qual é a sua parte? Não temas, é preciso que compareça. Paulo, ele anima o povo. Paulo, ele diz para o povo: olha, anime-se no Senhor, porque há promessa. Há promessa. Não confie na sua capacidade, não confie na sua sabedoria, no seu conhecimento, confie no poder de Cristo Jesus. Meus irmãos, a igreja precisa se voltar para o Senhor, a igreja precisa se derramar perante o Senhor. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo pelo qual me foi dito. Paulo tinha convicção de que o anjo estava falando o que aconteceria com ele. Aqui na igreja, de vez em quando a turma fala: irmão, eu vi 3 anjos, eu vi 5 anjos, eu vi 2 anjos, eu vi anjo em pé, eu vi anjo deitado, eu vi anjo com espada, eu vi anjo com lança, eu vi anjo de tudo tem jeito, mas ele não passa daquela vida. É uma vida pobre espiritualmente, é uma vida fracassada espiritualmente, é uma vida assim, toda, que você não vê a glória de Deus através dessa vida. Eu não sei o que acontece com esses anjos, e esses anjos eu não sei, eu estou achando que é aqueles caídos, aquela comitiva caída, porque não vê, está sempre ruim, está sempre em dúvida do que fazer, está sempre questionando as coisas de Deus, está sempre murmurando as coisas de Deus, mas vê anjo todo dia. Toma cuidado. Agora, é interessante, o que eu concluo aqui: viva sempre para o Senhor e seus planos. Por que que Paulo passou por tudo isso? Só para contar para vocês, o navio foi levado pela tempestade e encalhado perto de uma ilha. Eles tentaram amarrar o navio para que ele não quebrasse. Quando o centurião viu, os soldados viram que iria se despedaçar o navio, um lançou a ideia: vamos matar todos os prisioneiros. Mas diz a palavra que aquele centurião gostava de Paulo, e para livrar Paulo ele falou: não toque nenhum dos homens, cada um salve-se a si mesmo. Todos eles foram salvos. Estávamos no navio 266 pessoas ao todo. Olha que maravilha. Nenhuma vida se perdeu, como o anjo disse a Paulo. Você viu que anjo não é anjo de confusão quando é de Deus? Ele fala, é assim, 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 é assim que ocorre. Vocês viram isso? Vocês notam isso? Que Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus correto. E é interessante, o parecer dos soldados para que matassem os presos não foi aceito. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. E foi assim que todos se salvaram na terra. Sabe por que eu vejo aqui a mão de Deus? Sabe por que eu vejo que Paulo é sempre coerente? Eu queria que você voltasse no capítulo 23, versículo 11. Quando Paulo ainda estava preso, você que gosta de anjo, agora que o negócio vai ficar bom. Olha o que diz a palavra. Eu sou meio ligado aos donos dos anjos, por isso que na noite seguinte, o Senhor, olha o que diz a palavra aqui, ó, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque destes testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Meus irmãos, para que Deus salvou Paulo? Para ele ir lá para o, como é que chama o lugar lá? Olímpia? Ubatuba? Cruzeiro? Paulo pagou a passagem para no cruzeiro? Não. Paulo tinha uma determinação no seu coração, era considerar tudo como perda, para que o nome de Jesus fosse glorificado nele e através da vida dele. Olha o que o Senhor diz a ele: coragem, pois do modo que deste testemunho a meu respeito aqui em Jerusalém, ou lá em Jerusalém, importa que também o faças em Roma. A vida de Paulo não era para ele mesmo, mas ela era totalmente para Cristo Jesus, para testemunho da glória de Cristo Jesus. Não há outra finalidade em servir a Deus, senão testemunhar Cristo Jesus. Não há outra finalidade em servir a Deus, senão testemunhar Cristo Jesus.
Tanto é que Paulo diz, olha, eu não considero a minha vida preciosa mais para mim mesmo. Vocês entendem agora? O que é viver no centro da vontade de Deus? Vocês entendem agora? O que é viver para louvor da glória do Senhor? Vamos pensar aqui no que nós temos empenhado a nossa vida, o que nós temos conquistado materialmente. Será que nós precisamos de tudo isso? Será que nós precisamos de tudo isso, gente? A gente se alegra tanto com as coisas materiais, mas nós não nos alegramos nem um terço com as coisas espirituais. É mentira o que eu estou falando aqui? Quando você conquista alguma coisa material, o que você faz? Você se alegra no coração. Às vezes até chama o povo para dar um almoço, para fazer uma celebração. E não é errado não estou falando que isso seja errado. Mas é interessante. E quantas conquistas espirituais você celebra? Gente, queria convidar vocês para ir lá em casa amanhã, às 10 da noite. Deus tem ministrado no meu coração. E eu queria convidar vocês para um banquete de oração. Nós vamos orar das 10 à meia-noite. Não vai ter comida não, gente, porque nós estamos tão apaixonados por Jesus. Eu não sei quantos candidatos vão lá em casa amanhã. Não sei nem se eu mesmo vou, capaz de eu arranjar uma viagem para não estar lá, talvez. Não é assim a nossa vida? Fala sério, a nossa vida não tem sido assim? É isso? Meus irmãos, que tipo de vida você tem levado? Que tipo de vida você tem levado? A sua vida é realmente para louvor e glória do Senhor? Quando Deus transforma um homem, Ele transforma as suas atitudes, Ele transforma o seu coração, Ele transforma o seu pensamento, Ele transforma as suas palavras. Você já viu Deus fazer um milagre? Olha, o cara era paralítico, agora não. Ele só é meio paralítico. Vocês já viram isso ou não? Deus transforma vidas. Se Ele tira uma pessoa que liberta essa pessoa e coloca sobre a rocha que é Cristo Jesus, essa pessoa está inteira para servi-lo. E eu queria que você prestasse muita atenção na sua vida. Todos os seus planos, você deve ter planos, eu tenho. Eles estão debaixo do plano do Senhor. Quando você faz um plano, um projeto para a sua vida, para a sua família, o que não é errado não, viu, irmãos? Não é errado não estou falando aqui que isso é errado. Nem ir para negócio lá da piscina, não é errado não. Vai, prega Jesus, né? Com a prioridade é pregar Jesus, depois se sobrar tempo você dá até uma mergulhadinha para tirar o calor. Todos os seus planos estão debaixo do plano do Senhor? Estão? Você tem sido um crente domingueiro que se acha totalmente revestido pelo poder do Espírito Santo? Eu sou cheio do Espírito Santo. Aleluia. Eu não entendi o que é, mas deve ser alguma coisa, mas não sei. Se você tem vivido assim, pode ter certeza que a sua fé é um engano. Porque uma pessoa que é transformada pelo poder de Deus, ela é apaixonada por Jesus. Ela não consegue fazer outra coisa onde Jesus não seja o centro. Ela não consegue viver de outra maneira que não seja louvar, bendizer, agradar a Cristo Jesus. Ela peca sim, nós pecamos. Nós não somos perfeitos, mas quando soar a última trombeta, nós seremos transformados em perfeição. Mas por enquanto não. Mas se você é um crente mesmo, você se arrepende todos os dias, porque você peca todos os dias, como eu peco todos os dias, e nas minhas orações eu digo, pequei contra o Senhor, Deus. E arrependimento é mudar o jeito, mudar o pensamento, mudar as atitudes, e eu não faço mais aquilo que eu estava fazendo. Se você não tem tido essa vida, você não tem parte nesse ministério chamado servo de Cristo Jesus. A notícia ruim é essa. A igreja evangélica está vivendo o maior engodo, o maior engano. Nós somos 30% de homens e mulheres mortos, sem vida em Cristo Jesus.
Eu não quero saber se você vai cair dentro da igreja. Eu quero saber se você vai levantar e viver para Cristo Jesus. Eu não quero saber se você vai chorar no louvor. Eu quero saber se você vai continuar chorando lá fora e vivendo para Cristo Jesus. Eu não quero saber se você vai arrepiar aqui dentro. Eu quero saber se você testemunha Cristo Jesus lá fora, onde é o nosso campo evangelístico, onde as pessoas estão muito atentas ao nosso proceder. As nossas palavras são fáceis de serem liberadas, mas o nosso proceder revela realmente quem nós somos e o quanto amamos a Cristo Jesus. Ah, meu irmão, eu fui trabalhado durante a preparação dessa mensagem. Eu sei que a minha vida precisa dar uma alavancada. Eu tenho falado com a minha esposa, eu tenho tentado preparar a minha família. Nós precisamos nos voltar para Cristo Jesus, e ela sabe disso. Esses dias nós tivemos um problema na minha casa, entupimento, as coisas caindo, azulejo caindo, cano entupido, e eu fiz uma reforma lá em casa. E quando eu terminei, eu falei: Neamar, que vexame, eu tenho vergonha de falar que sou crente. Nós gastamos um dinheiro aqui, enquanto tem missionários nossos morrendo, sem sabonete para tomar banho lá no selva do Brasil. Nós pensamos em nós e não vivemos para o louvor da glória do Senhor. Isso acontece nas igrejas também, irmão. Isso acontece. E talvez esteja acontecendo na sua vida. Você tem trabalhado, feito hora extra, para o seu ego ser preenchido, para os seus filhos terem aquilo que eles não precisam ter, e para você cada vez mais se afundar nessa lama chamada falsa doutrina, falso evangelho. O Brasil não tem 30% de evangélico. Eu não sei se ele tem 2%. De homens transformados e convertidos verdadeiramente a Cristo Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé. Não importa se você pertence a uma igreja, se você é ministro de uma igreja, se você é líder de uma igreja, se você é pastor de uma igreja. O que interessa é se você foi salvo pela graça de Cristo Jesus. Se você partir essa noite, meu irmão, para onde você vai? Faça essa pergunta a você mesmo. Comece a questionar a sua fé no sentido de: será Deus que eu tenho sido aperfeiçoado e que eu estou em Cristo Jesus? Será Deus que se eu partir agora eu estarei realmente na eternidade com Cristo Jesus? Meu irmão, eu tenho uma notícia boa para você: a porta da graça está aberta ainda hoje. Deus ainda salva hoje. Vá até Ele em oração, implore para que o Espírito Santo mude a sua vida. Meus irmãos, eu não tenho medo de crente abandonar a igreja porque a palavra foi dura contra ele. Eu tenho medo de crente estar na igreja porque a palavra ali é saudável e macia. Esse é meu problema. Um dia eu serei chamado diante do Senhor, e eu terei que prestar conta pelo que eu falo aqui nesse púlpito, e eu serei mais cobrado do que muitos aqui dessa igreja. E eu sei que mesmo tentando ser fiel, eu tenho errado muito, mas há um desejo no meu coração de viver e agradar ao Senhor. E há um desejo no meu coração de que você seja um crente ousado, destemido, que viva os sonhos de Deus e que esteja pronto para fazer a vontade de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te louvar e te bendizer, e eu quero declarar que Tu és o Deus da salvação, o único Deus em quem nós podemos recorrer e declarar: somos perdidos e precisamos de salvação. No nome do Senhor Jesus, visita aqui cada família, Senhor Deus. Cada família aqui representada com uma visitação tão extraordinária do Santo Espírito, que eles possam ser tocados pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor Deus. E que cada coração possa ser trabalhado com intensidade pelo poder do Teu Santo Espírito. E que sejam conformados à semelhança de Cristo Jesus. Tudo isso, Senhor Deus, pelo poder, pela misericórdia e pela graça do Senhor.
Senhor Deus, vem sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Coloca no nosso coração um desejo, Senhor Deus, uma disposição para te servir em toda e qualquer situação, Senhor Deus. Nós temos pecado contra o Senhor, temos amado a nossa vida mais do que a Ti, temos amado as nossas coisas mais do que a Ti, mas eu venho aqui implorar pelo Teu perdão sobre a minha vida e sobre essa igreja, Senhor Deus. Nós queremos ter uma vida, Senhor Deus, completamente satisfeitas em Cristo Jesus. Não nos deixe ficar envolvido com as coisas transitórias e passageiras. O tempo aqui é muito breve, Senhor Deus, e nós somos aqui peregrinos, numa terra estranha. Transforma-nos segundo a Tua palavra, Senhor Deus. Molda o nosso caráter, Senhor Deus, segundo aquilo que o Senhor tem preparado. Faz um milagre, Senhor Deus. Eu peço a bênção sobre essa nação que está totalmente dilacerada pela falta de moral, pela ética, pela corrupção. Senhor Deus, tem misericórdia dessa nação, toca nessa nação com o Teu poder. Aviva essa nação, tudo isso, para que o Teu nome seja glorificado e engrandecido. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre essa igreja no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe e a paz do Senhor. Se precisarem de mim, eu estou à disposição.